Fala pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante, a palestra Não Deixe a Regulação de Sinistros Morrer. Será que a regulação de sinistros realmente caminha para o esquecimento? Caminha para a morte? O que é que nós, profissionais da área de seguros, da área de sinistros, podemos fazer para que isso não aconteça? Então esses serão alguns aspectos que iremos abordar nesse vídeo. E eu conto então com toda a atenção de vocês, para que vocês tirem bastante proveito e que a palestra realmente surta o efeito necessário. Então é vital que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que eles também tenham acesso a essa informação e assim aprendam um pouco mais sobre o setor de sinistros, especialmente nos ramos property, nos ramos elementares. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixem o seu like, deixem também os seus comentários e façam uma avaliação após vocês assistirem o total do vídeo e assim tirarem proveito dele. Eu conto com vocês para que nós possamos alcançar o objetivo de ajudar mais pessoas a conhecerem um pouco sobre a regulação de sinistros e o setor de seguros em geral. Então, após a introdução do canal, depois da vinheta, nós iremos entrar diretamente no tema da palestra. Não deixe a regulação de sinistros morrer. Muito bem-vindos ao meu canal e a essa palestra Não Deixe a Regulação de Sinistros Morrer. A sua presença aqui indica que você é um profissional que está procurando cada vez mais se aprimorar, se qualificar para prestar um serviço realmente técnico e de qualidade para as empresas para as quais você presta serviço. E realmente, isso é digno de nota, isso é louvável. Portanto, eu deixo aqui para você os meus parabéns. E mais uma vez, seja realmente muito bem-vindo a essa palestra. Não deixe a regulação de sinistros morrer. Com a sua presença aqui, você indica que aquele ditado popular, o conhecimento é poder, realmente é verdade. Então, estude porque o conhecimento é poder. Estude porque o conhecimento faz você crescer. Estude porque o conhecimento realmente o ajuda a se tornar uma pessoa melhor e a lutar pelos seus direitos. Quero dizer a vocês que eu vou me empenhar em mais de 100%. Vou me dedicar ao máximo aqui para apresentar as informações da maneira mais clara e intuitiva possível para que você tire todo o proveito necessário e saia daqui sem nenhuma dúvida. Mas para que isso possa realmente acontecer, além de eu me esforçar, é preciso que você também se esforce ao máximo em escutar e dar atenção ao conteúdo que nós vamos apresentar. Então é preciso que você agora se desfaça aí do celular, das redes sociais e se empenhe mesmo aqui em ouvir, aprender, quem sabe até pegar aí um papel, uma caneta, fazer algumas anotações se você achar necessário. Ou se você estiver assistindo no computador, abre lá o bloco de notas, faça algumas anotações e guarde para você. E uma coisa eu quero deixar bem claro. Eu sou aqui um profissional da área de regulação de sinistros, trabalho há 20 anos nesse ramo e eu não sei tudo. Tá? Às vezes alguns dos que vão estar assistindo aqui essa palestra sabem muito mais do que eu na área técnica e tudo mais sobre regulação de sinistros. Mas eu estou me colocando à disposição para ajudar vocês a realmente entenderem e observarem alguns aspectos interessantes que nós devemos dar atenção como vistoriadores de sinistros, reguladores de sinistros, sindicantes e todos os profissionais das áreas de sinistros, para que nós possamos tornar forte e coesa a nossa classe. Então vamos entrar agora no tema propriamente dito, não deixe a regulação de sinistros morrer.
Bom, para aqueles que não sabem o que é a regulação de sinistros, talvez você está aqui a primeira vez no meu canal, está ouvindo uma palestra minha, ou é a primeira vez que você vê um dos meus vídeos, então vamos definir rapidamente o que é a regulação de sinistros. Regulação de sinistros é um processo administrativo pelo qual a seguradora ela faz o levantamento e a apuração dos prejuízos com relação a um sinistro que foi aberto através do corretor de seguros ou através do segurado. O objetivo da regulação de sinistros é fazer com que o prejuízo seja adequado à realidade e seja paga uma indenização que realmente satisfaça aqueles danos que foram sofridos e reclamados pelo segurado. Então, basicamente, a regulação de sinistros é isso. Mas será que a regulação de sinistros está realmente prestes a morrer? O que vocês acham? Já podem deixar aí os seus comentários na descrição do vídeo, aí no chat aí, no chat ao vivo, para que realmente a gente analise e veja qual é a opinião de vocês e ajudem aí, né, nos próximos vídeos, nas próximas palestras, a sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito bem. Muito bem. Então vamos dar início à palestra propriamente dita. Pessoal, quando se faz uma feira de profissões, ou quando você pergunta a um jovem qual é a profissão que ele gostaria de exercer no futuro, ou faz aquela famosa pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que é que os jovens na maioria das vezes respondem? Com certeza eles vão falar, eu gostaria de ser um professor, eu gostaria de ser um advogado, eu gostaria de ser um médico, ou talvez um bombeiro, um policial e até jogador de futebol. E alguns até dizem, né, um jogador de futebol famoso, que eu quero ganhar bastante dinheiro. Por que é que os jovens escolhem sempre essas profissões? Porque elas estão em evidência. Elas são tornadas conhecidas e atrativas para as futuras gerações. Então os jovens acabam se interessando por essas profissões. E é interessante que nessa mesma feira aí de profissões, ou quando você pergunta para um jovem o que ele gostaria de ser quando crescer, você já viu algum falar, ô tio, eu quero ser um regulador de sinistros. Você já escutou alguém dizer isso? Eu quero ser um regulador de sinistros? Ou eu quero trabalhar na área de seguros? Olha, talvez nós até encontremos algum jovem que tenha interesse na área de seguros voltado aos corretores. Porque às vezes o pai e a mãe já é dessa área, ou porque conhece o pai e a mãe de algum amiguinho que é bem sucedido nesse ramo, então acabou despertando o interesse. E de certa forma, os corretores de seguros são muito, mas muito mais conhecidos do que nós, os reguladores de sinistros e outras pessoas que trabalham no setor de sinistros. Mas por que acontece de ninguém se interessar por ser um regulador de sinistros? Será que há alguma coisa de errado em atuar em um dos setores mais importantes do mercado segurador? Será que existe alguma coisa de errado? Vamos analisar aquelas profissões que nós citamos no começo aí da palestra, aí, nessa pequena introdução que nós fizemos à palestra. Falamos lá do bombeiro, do advogado, do professor, falamos até do jogador de futebol, não é mesmo? Por que essas profissões são atrativas para os jovens? Você liga a televisão, existem reportagens, documentários, séries, livros, cursos básicos até gratuitos de introdução a essas profissões e, pasmem, algumas delas até têm jogos de videogame. Então isso faz com que essas profissões se tornem realmente conhecidas para as novas gerações. Os jovens têm interesse nisso, então eles procuram estudar sobre isso, saber mais sobre essas profissões e assim ali a curiosidade aguçada, eles acabam realmente se interessando. Se não se interessam, eles prezam muito os profissionais que trabalham nessas áreas. Então isso acontece por quê? Como nós já dissemos, porque essas profissões estão sempre em evidência. Significa isso agora que nós, como reguladores de sinistros, peritos, sindicantes, qualquer profissional da área de seguros, vamos querer trabalhar para que existam reportagens, documentários, séries, livros, cursos e jogos de videogame sobre a nossa profissão?
Longe disso, nós não precisamos ser tão presunçosos. Mas até que seria uma boa, não é mesmo? Já pensou um jogo de videogame ensinando a como se fazer vistorias ou investigar um sinistro? Tornando ali a profissão atrativa e interessante para os jovens? Seria uma boa, não é mesmo? Pena que por enquanto ainda é uma utopia, mas isso realmente precisa mudar. E nós é que devemos dar os primeiros passos para isso. Agora na palestra nós vamos abranger 3 aspectos importantes que vão ajudar tanto a nós como as outras pessoas a tornarem conhecida a área da regulação de sinistros. E o primeiro aspecto é justamente isso. Nós, os mais interessados, os profissionais que já são da área, que atuam como reguladores de sinistros, vistoriadores, sindicantes, comissários de avaria, afinal, todas as pessoas que estão relacionadas com o mercado de seguros, principalmente, especificamente na área de sinistros. Então, quando eu me referir aqui ao regulador de sinistro ou falar vistoriador, entendam que eu estou me referindo a todos os profissionais do setor de sinistros, não importa se é do property, dos comissários de avarias, dos massificados, ramos elementares, que está incluído no property, dos veiculares, do automóvel. Então, todos vocês sintam-se abrangidos quando eu falar sobre a regulação de sinistros ou o setor de sinistros. Então, como é que nós podemos tornar a regulação de sinistros, a nossa profissão, ainda mais conhecida para as pessoas à nossa volta? A primeira coisa, pessoal, nós devemos divulgar o nosso trabalho, falar do nosso trabalho para os outros. Nós devemos expor de maneira clara o que nós fazemos, por que nós fazemos. Por exemplo, você consegue explicar de maneira simples e rápida, em menos de 1 minuto, vai lá, 30, 40, 50 segundos, o que é a regulação de sinistros, de uma forma que a pessoa entenda rapidamente e assim desperte o interesse dela na profissão? Então você, como um profissional dessa área, deveria conseguir fazer isso, tornar realmente conhecida a regulação de sinistros. E nesse sentido, eu tenho visto algum movimento, um movimento até forte, de muitos profissionais do setor de seguro, do setor de sinistros, nas redes sociais. Muitos estão fazendo bem, divulgando o seu trabalho, colocando os atendimentos que têm feito, com algumas fotos, descrevendo ali o que foi feito, o que foi avaliado naquela vistoria, naquele sinistro. Então, realmente, isso é algo louvável e tem que continuar sendo dessa forma. Assim, nós vamos despertar ali a curiosidade das pessoas, chamar a atenção para o nosso trabalho e até mesmo com isso conseguir angariar novos serviços através ali de uma vistoria bem feita, de um serviço bem qualificado que nós postamos nas redes sociais. Nesse campo, é só uma ressalva que eu dou para todos vocês. Nós devemos tomar cuidado com as leis de proteção de dados que estão em vigor atualmente. Então, tomar cuidado para não expor ali os dados da seguradora, os dados do segurado, manter isso ali em absoluto sigilo. Então, isso também contribui para demonstrarmos que somos pessoas que realmente se importam com o trabalho que nós fazemos, até mesmo dando prioridade à privacidade das pessoas, dos segurados, da seguradora com quem nós estamos ali prestando o serviço, para quem nós estamos trabalhando. Um outro aspecto que nós devemos dar atenção com relação à nossa profissão, ao torná-la conhecida para as outras pessoas, é pensar em nós mesmos, no nosso comportamento como vistoriadores, como reguladores, como trabalhadores da área de sinistros. Pergunte-se: você fala de forma animada e convincente sobre a nossa profissão? Será que você é daqueles que só vivem murmurando, reclamando? Ah não, porque o combustível está caro, porque os honorários e as despesas estão lá embaixo. Aí você não sente mais ânimo para falar sobre a nossa profissão? Você é desse tipo? Ou você que é mais antigo no setor de sinistros? Fica recordando só lá dos tempos áureos da regulação de sinistro, onde tínhamos uma tabela realmente gorda de honorários e despesas? Aí pensa nisso, fica lá no passado e não faz nada aqui atualmente? O que é que você tem feito para melhorar o nosso setor da regulação de sinistros?
Como você encara pessoalmente o trabalho que nós fazemos? Pergunte-se isso para você com sinceridade. Como você encara o trabalho da regulação de sinistros? O trabalho que você faz, ele é realmente importante para você? Ou será que ele é só um quebra-galho até você achar algo que seja mais vantajoso? Você ainda é daqueles que acha que não vale o esforço, o tempo e o dinheiro gastos investidos em cursos, treinamentos para aprender mais sobre regulação de sinistros? É esse o seu pensamento? Então nós precisamos rever esses conceitos se quisermos dar valor e valorizar a nossa profissão. Começa por nós mesmos. Nós mesmos temos que dar o primeiro passo, que é divulgar, tornar conhecida a regulação de sinistros. E por fazer o que nós falamos. Falar com as pessoas, com os nossos parentes, com os nossos amigos, até com os segurados no momento em que nós fazemos o atendimento de um sinistro. Muitas vistorias que nós atendemos, é a primeira vez que o segurado tem um sinistro, ele nem sabe como é que funciona. Aproveite ali 2-3 minutinhos e explique para ele a importância do seu trabalho como regulador de sinistros, como vistoriador. As pessoas, elas tendem a valorizar mais as coisas que elas conhecem. E valorizando as coisas que elas conhecem, a nossa profissão também se torna valorizada, como aconteceu com aquelas que nós falamos lá no começo. O bombeiro, o advogado, o professor. Então por que eles são valorizados? Na maioria das vezes. Porque a profissão deles é realmente conhecida. Eles têm aquele ditado entre eles, né? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Agora nós, como reguladores de sinistros, as pessoas nem conhecem o serviço que nós fazemos. Então como nós vamos buscar o reconhecimento das seguradoras, das empresas que nós prestamos serviços e das pessoas em geral, se nós mesmos não colaboramos para que a nossa profissão se torne conhecida? E falando em se tornar conhecida a nossa profissão, uma maneira que nos ajuda a fazer isso, uma forma de nos ajudar a nos qualificar, estarmos aptos para falar com verdadeira convicção sobre o que nós fazemos, é a busca por qualificação. E é o segundo ponto que nós vamos abranger aqui na palestra. Você busca por qualificação como vistoriador, regulador de sinistros, profissional da área de sinistros? Vamos começar aqui esse segundo ponto fazendo algumas perguntas simples, diretas e no ponto para vocês. Para nós, né, como profissionais. Como é que você encara esse assunto da busca de qualificação? Você de forma individual. O que você acha de buscar qualificação para ser um bom profissional na área de regulação de sinistros? Você procura aperfeiçoamento? Bom, se você está aqui, parou para assistir essa palestra, não sei se você assistiu de manhã, de noite ou no dia em que ela realmente foi lançada, se você parou para fazer isso, isso indica que você é uma pessoa que tem real interesse em se aperfeiçoar, em se qualificar cada vez mais. E como eu disse no começo, se você é assim, meus parabéns. Você é uma pessoa que realmente merece os parabéns. Ou será que você é daqueles que acha que já sabe tudo? Eu sou o bonzão, eu sei tudo sobre regulação de sinistro, eu não preciso de mais nada, eu me basto. Você é desses? Orgulhoso, arrogante, acha que não precisa aprender mais nada, que você já sabe sobre regulação de sinistro que você aprendeu lá há 15, 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, é o que vale ainda para hoje? Então acho que é melhor você rever os seus conceitos, porque o mercado está mudando completamente. Hoje em dia, por exemplo, a vistoria pode ser feita remotamente. Tínhamos algumas exceções no passado, agora as vistorias quase que viraram a regra serem feitas de forma remota. E aí, vamos ficar parados no passado? Ou será que você acha que a regulação de sinistros, o fato de você ser um vistoriador, é algo que não compensa muito você investir o seu tempo e o seu dinheiro? Ah, não, a profissão está acabando mesmo, ela está morrendo, então eu não preciso ficar investindo meu tempo e dinheiro nisso não. Deixa aí, a hora que aparecer alguma outra coisa, eu vou atrás. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês, que são os proprietários de empresas de regulação de sinistros. Você entende que quando você é um proprietário de uma empresa de regulação de sinistros
e não opta por ter profissionais qualificados trabalhando e prestando serviços, você está contribuindo para a prostituição do mercado, por assim dizer? Você entende que, ao não dar importância para a qualificação das pessoas que trabalham e prestam serviço para você, você está contribuindo para a desvalorização do setor de sinistros? Você tem realmente essa noção? Entende que quando você realmente não dá importância à qualificação, aí pega os serviços, manda o Zezinho da esquina fazer, aí você pega uma vistoria e manda um Uber fazer, aí você pega a vistoria e manda um motoboy fazer, é você que está contribuindo para que a nossa profissão seja cada vez mais desvalorizada e para que cada vez mais as seguradoras ali fiquem ali segurando e não passem mais vistorias? E até diminuam os honorários, as despesas? Reconhece que nós, como proprietários de empresas de regulação de sinistros, temos culpa no cartório por deixar as coisas acontecer assim e oferecer os nossos serviços de vistoria para pessoas que não têm qualificação na área de seguros? Se você pensa dessa forma, não busca qualificação individual para se tornar um bom regulador de sinistros, um bom vistoriador, ou você que é proprietário de uma empresa de regulação de sinistros e não dá atenção para isso, a pergunta que eu faço é a seguinte agora: se você for assim, o que é que você ainda está fazendo no mercado de seguros? Então é uma pergunta realmente forte para nos elevar a pensar, nos elevar os nossos pensamentos, colocarmos eles no alto e pensar sobre que rumo nós vamos tomar como classe. Então é preciso que nós façamos essas perguntas assim de forma direta a todos vocês. E quando eu faço essas perguntas, eu não estou fazendo para alguém específico, eu estou fazendo para todos nós, profissionais da área da regulação de sinistros, para os profissionais individuais e para as empresas que atuam no setor. Nós precisamos realmente prestar um serviço de qualidade, um serviço com profissionais qualificados. Como é que você vai querer exigir lá no futuro, lá na frente, algo da seguradora, se você não presta um serviço de qualidade? Então fica difícil, não é mesmo? Por isso eu falo, a busca da qualificação é essencial para tornar a nossa classe cada vez mais forte. Lembre-se, como eu disse lá no começo também, o conhecimento é poder. Os profissionais que são bem-sucedidos, eles investem em qualificação. Vamos pensar de novo naquelas profissões que nós falamos no começo da palestra? Lá no bombeiro, lá no policial, no advogado, no médico. Vamos fazer aqui uma análise desses profissionais? Agora sim, um pouquinho mais detalhada. O que você espera de um professor? Que ele te ensine de forma qualificada e que você absorva o maior conhecimento possível, não é mesmo? Mas o que aconteceria se você chegasse numa sala de aula ou num curso, o professor fosse daqueles que senta lá, abre lá na página tal e copia aí o que tem para copiar e tchau? O que você acha disso? Esse professor demonstra interesse? Demonstra que é um professor qualificado? Se ele continuar agindo dessa forma, o que vai acontecer com ele? Possivelmente, ele será demitido se ele trabalha numa escola que presta cursos aí, que dá cursos de forma particular. Então ele vai ser ali extirpado na hora. Ou vamos dizer um médico. Que tipo de médico você prefere que te atenda? Aquele médico que chega para você, o que você tem, cidadão? Ora, doutor, eu tô sentindo isso. Então tá bom, é uma virose. Ele só vai lá assim no papel e te manda embora, dá a receita lá e tchau, nem te olha para você? Ou você ficaria mais tranquilo se o médico parasse, te examinasse, perguntasse coisas de forma mais detalhada para chegar no ponto exato e te dar aquele diagnóstico correto? É claro que você vai querer a segunda opção. Isso demonstra que é um profissional realmente qualificado, que tem interesse naquilo que faz. Ele estuda. Então, ele é um bom médico. E o advogado? Vamos supor que você tem uma pendência aí judicial, alguma coisa para resolver, contrata um advogado, doutor, eu estou com um problema disso, aquilo, aí chega lá, que coisa, hein? E agora, como é que nós vamos fazer para resolver isso aí? Que confiança você teria num advogado desse?
Para o advogado ser bom, uma vez advogado, ele vai continuar estudando para sempre. Porque, por exemplo, aqui no Brasil as leis mudam toda hora. É súmula do STF para isso, é súmula do STJ para aquilo. Então as leis estão sempre mudando. Se você contrata um advogado que ele não está atualizado, não sabe como te defender e como é que a lei está sendo encarada no momento, como que você vai ter ali um serviço de qualidade e ser protegido? Então vejam só, todos esses profissionais eles são bem-sucedidos porque eles realmente dão valor ao que eles fazem. Eles nunca acham que investir tempo e dinheiro na sua qualificação, na sua profissão, seja uma perda de tempo. E essa é a mesma mentalidade que nós, como vistoriadores de sinistros, reguladores, comissários, sindicantes, devemos colocar aqui, na nossa cabeça, se quisermos continuar progredindo e fazendo com que a nossa profissão sobreviva, apesar das dificuldades que estamos enfrentando nessa época tão difícil que toda a humanidade está vivendo. Então precisamos desenvolver, trabalhar para ter uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, o velho lifelong learning, que significa aprendizagem contínua, aprendizagem por toda a vida. A vida é aprender, pessoal, e nós precisamos fazer isso. Através do conhecimento, nós podemos nos tornar cada vez mais qualificados, profissionais de primeira, além de poder estarmos ali realmente qualificados para responder a cada um as dúvidas que eles tenham sobre o nosso trabalho. E não só isso, quando nós estudamos, nós sabemos aonde devemos ir para defender os nossos direitos. E o terceiro ponto que nós vamos tratar nessa palestra, que é um dos mais importantes, ele é tão importante que os dois primeiros, tornar a regulação de sinistros conhecida e buscar a qualificação, ele é tão importante para esses dois primeiros que sem esse terceiro a gente não tem como chegar lá nos dois primeiros. É a união. Se a nossa classe não for unida, a gente não vai ter interesse em divulgar nada sobre a regulação de sinistros, que é o que nós estamos vendo, infelizmente, hoje no nosso mercado. São poucos os profissionais empenhados. Tem uma luzinha no fim do túnel, como eu citei, alguns estão procurando divulgar os seus trabalhos, fazer alguma coisa nesse sentido. E não vai buscar qualificação, porque você acha que, não, essa profissão aí, ninguém dá valor por isso aí não. Então para que eu vou ficar perdendo meu tempo em buscar qualificação? Você vai ficar com esse pensamento. E aí desmorona tudo, porque nós precisamos buscar a união entre os profissionais da área da regulação de sinistros. Nós precisamos contar uns com os outros. E no nosso próprio setor de seguros, nós vamos citar novamente aqui uma classe dentro do setor de seguros que realmente trabalha para ser uma classe unida, que é forte, que é coesa, que são os corretores de seguro. Os corretores de seguros, eles são concorrentes entre si. Aqui na minha cidade, se você for em certas regiões aqui, certas avenidas, tem vários corretores de seguros ali, um do lado do outro. De manhã eles tomam um cafezinho juntos, conversam, trocam papo, conversam sobre vários assuntos, aí cada um entra no seu escritório e ali a concorrência realmente é grande. Aparece um segurado, faz a cotação num, depois faz a cotação no outro, e cada um deles leva a cotação para ver, e aí um tenta baixar o que o outro fez, então eles são concorrentes. Mas o que acontece quando alguma coisa ameaça a classe dos corretores de seguros? Nem parece que eles eram concorrentes. Eles só parecem que são aqueles amigos que tomam um cafezinho da manhã juntos, porque eles vão lá como classe unida, forte e coesa e brigam para estabelecer os seus direitos. Recentemente nós temos inúmeros exemplos disso. Faça uma pesquisa na internet e veja as vitórias e também as derrotas que os corretores de seguros estão tendo nos últimos tempos. Então eles ganham e perdem juntos como classe. E nós, como reguladores de sinistros, da área de sinistros em geral, ainda não entendemos isso. Nós ainda ficamos brigando um com os outros por diversos motivos, até por causa de política. Então, como é que nós vamos tornar a nossa classe unida se nós realmente temos muita divergência e cada um se importa somente com si próprio?
Mais uma vez, eu pergunto para vocês, faça uma pergunta, uma autoanálise, olhe para dentro de você e pense nisso. Eu realmente valorizo aquilo que eu faço? Eu realmente, como profissional individual, dou valor ao meu trabalho? Será que eu estou preocupado só em ganhar o meu pão e que se danem os outros profissionais? Será que você ainda está assim, dessa forma, estagnado, parado, pensando que se você não aceitar qualquer oferta de honorários que são apresentada para vocês, ou qualquer quilometragem lá mínima que for, não, eu preciso aceitar, que se eu não aceitar vai vir outro aqui e faz. Será que você ainda está pensando assim? Eu sei, realmente é difícil, estamos vivendo uma época realmente muito complicada, mas nós precisamos ser seletivos, nós precisamos ir realmente aonde nós somos valorizados. Então rejeite serviços que são mal pagos para que o mercado comece dessa forma também a mudar, porque a regulação de sinistros é essencial. Ela pode até diminuir, talvez no futuro será feita até através somente de inteligência artificial, mas nunca vai deixar de existir. Sempre vai ter que haver o olho clínico de um vistoriador, de um perito lá no local. Então, valorize-se, dê valor você mesmo ao seu trabalho. Uma outra pergunta: reconheço e aceito que para sermos uma classe forte, precisamos buscar a união e o comprometimento? Então, quando nós falamos em união e comprometimento, é no sentido de dar apoio à nossa classe. E não é no sentido de apoio só financeiro, não. É em assistir lives como essa, em divulgar esse conteúdo para outras pessoas, para que eles também tirem proveito da informação. Você está disposto a fazer esse tipo de coisa? Então, se você não estiver disposto a fazer isso e nós fazermos isso como classe em união, como é que nós vamos fortalecer a regulação de sinistros e não deixá-la morrer? Até quando vamos deixar que a falta de união e de consciência de que precisamos mudar destrua o nosso trabalho? O que é que você tem feito sobre isso? Pergunte-se, o que é que você realmente tem feito sobre a nossa área da regulação de sinistros? Como nós já dissemos, será que você é daqueles que só reclama ou que só vive lá no passado? No passado recente e nos dias atuais, foram feitas diversas tentativas de abrir sindicatos, associações, para estabelecer um parâmetro para que os nossos profissionais realmente tenham ganhos que estejam adequados à realidade econômica que nós vivemos. Não só agora, mas pode piorar mais para frente, pode melhorar. Então, nós precisamos disso. Só que quando fala-se disso e solicita apoio, e eu não estou falando do apoio financeiro, estou falando do apoio em só fazer a divulgação de palestras, informações como essa, o pessoal tudo dá para trás. Ninguém realmente está disposto a levar isso à frente. Olha só, por exemplo, eu estou procurando fazer isso através de informações contidas aqui no meu canal, da publicação dos meus livros, como o Manual da Regulação de Sinistros Property, como realizar vistorias de danos em propriedades. Está disponível para todos adquirirem. Eu estou colocando a um preço realmente baixo, porque o intuito é tornar a nossa profissão conhecida. E eu não estou falando sobre a venda de livro, nem nada disso agora. Eu só estou citando para vocês um exemplo de como nós não valorizamos quando são feitas coisas nesse sentido. Você ainda é daqueles que não faz nada e quando alguém está fazendo, você ainda vai lá achar um defeito e criticar? Como muitos chegam lá, não, mas o cara está querendo aproveitar dos outros nessa época para vender curso, para vender livro. Não, eu não gosto de acompanhar o canal do Ricardo. O canal do Ricardo é muito enfadonho. Ai, dá sono de assistir. Você não gosta do jeito que eu falo? Às vezes eu falo de um jeito meio bruto, ou às vezes eu falo de um jeito muito devagar, ou às vezes muito rápido. Lá no YouTube, por exemplo, ele tem um botãozinho que controla a velocidade do vídeo. Você pode assistir mais rápido, você pode assistir mais devagar, você pode assistir normal e de uma forma mediana. Mas pare com isso.
Dê um tempo para você aprender e tirar proveito das informações. Exige tempo, esforço, dedicação, se preparar para fornecer para vocês uma palestra como essa. Vocês não sabem o quanto é difícil e desgastante estar aqui. Então eu peço para vocês, compartilhem essa informação, passe para que outras pessoas também conheçam e vamos desenvolver cada vez mais a nossa união. A regulação de sinistros é uma profissão importantíssima. Podemos até classificá-la como uma ciência, por isso não podemos deixá-la morrer. E com relação a essa questão de considerarmos a regulação de sinistros como uma ciência, se vocês tiverem curiosidade por que eu estou dizendo isso, se vocês realmente se interessarem por isso, deixem nos comentários aqui o que eu quero dizer com isso. E quem sabe eu posso gravar um vídeo explicando a minha tese sobre isso. Isso é um trabalho, um artigo científico que eu estou desenvolvendo para a minha pós-graduação. Então, realmente, a regulação de sinistros é muito importante e nós precisamos trabalhar pela nossa união como profissionais desse setor. Logicamente, meus amigos, a regulação de sinistro ela nunca vai deixar de existir completamente, pois as indenizações dependem desse trabalho. Não importa, como eu já disse outras vezes aqui mesmo nessa palestra, se lá no futuro ela vai ser feita só por inteligência artificial ou se ela vai ser feita somente por profissionais das próprias seguradoras. Independente disso, para se ter uma indenização é preciso haver a regulação de sinistros para ter o ajuste e a adequação dos valores reclamados e para que a indenização seja feita no montante correto. Mas nós podemos fazer com que esse processo demore um pouco mais, podemos fazer com que esse processo seja realmente adaptado às circunstâncias e que nós possamos acompanhar esse passo e essas mudanças e contribuir lá no futuro para a regulação de sinistros e não deixá-la morrer. Imaginem-se, pessoal, daqui a alguns anos à frente, nós nos empenhando em tornar a regulação de sinistros conhecida, buscando qualificação e prestando serviços de qualidade e lutando e mantendo a união, como isso será benéfico. Já pensou lá no futuro, lá nas feiras de profissões, nós chegarmos a um jovem e perguntar para ele: olha, o que você gostaria de ser quando crescer? Você já pensou um jovenzinho levantando a mão e dizendo: tio, eu gostaria de ser um regulador de sinistros. Que orgulho será para nós isso, não é mesmo? Imagine que você pode fazer parte dessa mudança. Portanto, vamos nos unir, vamos tornar a nossa classe mais forte, vamos fazer com que a regulação de sinistros seja realmente conhecida pelas pessoas e reconhecida de forma verdadeira pelas seguradoras. E assim nós consigamos alcançar bons honorários, boas despesas, ficarmos felizes por termos contribuído desde agora para uma regulação de sinistros boa e que no futuro outras pessoas, outros jovens se interessem mais sobre a nossa área. Portanto, nunca deixemos a regulação de sinistros morrer. Bom, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado aí dessa apresentação. E aproveitando essa parte final, gostaria de apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que conhecem, a oportunidade de adquirirem ali alguns dos meus e-books que ajudam a você a absorver cada vez mais conhecimento no que tange a área da regulação de sinistros e de seguros em geral. Então nós temos aí o meu livro carro-chefe, meu livro principal, que é o Manual da Regulação de Sinistros Property, como realizar vistorias em danos de propriedades. E depois nós temos ali um e-book completo, simples e direto, que explica o que são as fraudes contra os seguros, qual é a origem das fraudes e quais são os fatores que o vistoriador de sinistros deve dar atenção no momento de realizar uma vistoria. Depois nós temos ali o e-book. Você acha que ter um seguro é caro? Eu vou te provar que não. Então esse é um e-book que mostra de maneira bem clara e direta quais são os benefícios de se adquirir um seguro. Você sabe explicar isso para alguém? Citar pelo menos um benefício do porquê é importante ter um seguro?
qualquer tipo de seguro, o seguro lá da casa, o seguro de vida, o seguro do carro, você saberia explicar? É de se esperar que alguém que trabalha como vistoriador e regulador de sinistros saiba fazer isso. Não é só o corretor que tem que saber. E por fim, nós temos um e-book especial que eu montei através de uma palestra que é dada para corretores de seguros. Por que corretor? Por que ser um corretor? Qual a importância de ser um corretor de seguros? Então, realmente, pessoal, há informação de grande importância para vocês aqui nessas publicações. E no link aqui da descrição dessa palestra, eles vão estar todos disponíveis para vocês adquirirem. A preços realmente exclusivos, a preços realmente baixos, porque o objetivo, como eu disse, é tornar a nossa classe, a regulação de sinistros, cada vez mais conhecida, cada vez mais qualificada e cada vez mais unida. Mais uma vez, agora eu agradeço a vocês por estarem comigo e terem acompanhado essa palestra. Até mais, pessoal! E aí, pessoal, vocês que ficaram até o final, o que vocês acharam? Concordam com o conteúdo que foi abordado? Acha que realmente devemos dar atenção a esses 3 fatores que foram abordados durante a palestra, que vão nos ajudar a manter a regulação de sinistros sempre viva e, quem sabe, no futuro, realmente uma profissão reconhecida e devidamente valorizada? Se você gostou, deixe então o seu comentário, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, deixe também o seu comentário e justifique por que você não gostou. Aí nós podemos entrar num consenso. A discussão leva ao crescimento. Então façamos isso para que mais pessoas sejam realmente abrangidas com o conteúdo aqui do canal, com o conteúdo desses vídeos e ajudadas a entender o que é a regulação de sinistros. Eu conto com vocês para isso, tanto para compartilhar, tanto para dar o seu like ou para dar o seu dislike e comentar a favor ou contra a matéria que foi apresentada para vocês. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.